amigos, dando sequência justamente a essa edição, o litro da gasolina no Brasil foi negociado pelo maior valor desde agosto do ano passado. Está conosco o Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro, para trazer as informações. Viga, de fato havia uma defasagem com os preços brasileiros em relação ao mercado internacional. Tivemos toda aquela repercussão em relação à Petrobras. É uma mudança de postura, uma adequação necessária em razão dessa defasagem. Muito bom dia a você, seja bem-vindo, Viga. Tudo bem, Marcelo? Bom dia para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Certamente você, o nosso ouvinte espectador, já ouviu aquela expressão, né? Pintou um clima. Mas eu vou dizer que pintou um anticlima, né? Não existe clima nesse momento, segundo as fontes da Jovem Pan. Não existe ambiente, condições para um reajuste nos preços dos derivados de petróleo no curtíssimo prazo. Embora as próprias fontes da Jovem Pan atestem que existe uma pequena defasagem no preço da gasolina. A gasolina aqui no Brasil estaria sendo vendida mais barata pela Petrobras do que lá fora, enquanto que no caso do diesel existiria um enquadramento, uma espécie de isonomia de preços, equilíbrio de preços entre aquilo que é praticado aqui dentro e que é praticado lá fora no mercado internacional. Meu caro Marcelo, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, segundo dados da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, nessa última semana, encerrada segundo a pesquisa nessa sexta-feira, o litro da gasolina foi a R$ 5,84 na média do país. É claro que tem locais onde esse litro é mais caro e há locais onde o litro é mais barato. Mas na média dos postos, R$ 5,84. O que isso representa, o que isso significa? É o maior valor do litro da gasolina desde agosto do ano passado. E quarta alta semanal consecutiva apurada pela autarquia, pela agência reguladora. Essa aceleração muito tem a ver, segundo dados da própria ANP, com a cotação do barril do petróleo no mercado internacional Brent, que é uma referência para as petroleiras. O Brent, inclusive, ontem fechou em alta de 0,5% mais ou menos, $89,50 aproximadamente, muito perto da barreira dos $90. Apesar disso, do reconhecimento da defasagem, como eu disse, no curtíssimo prazo, não se deve esperar um ajuste no preço da gasolina, mesmo com os importadores reclamando, chiando e dizendo que a gasolina aqui está mais barata do que lá fora. E ninguém vai importar, segundo a avaliação de importadores da Bicom, mais caro para vender mais barato no mercado interno. Por exemplo, a pesquisa diária da Bicom aponta que a gasolina aqui estaria 61 centavos mais barata do que lá fora. Um gap, um hiato de 18%. No caso da gasolina, esse hiato é de 7%. 27 centavos o diesel mais barato aqui do que lá fora, segundo cálculos feitos pela Abicom, que representa os importadores. Mas dentro da Petrobras, esses números da Abicom são contestados, porque a Petrobras aboliu no ano passado, logo no começo da gestão de Jean Paul Prats, a política da paridade de preço internacional. E adotou o que chama de política de competitividade interna, ou seja, a Petrobras fazendo uso de toda a sua capilaridade, logística, tamanho, capacidade, né, de importação, de exportação, armazenagem, tancagem, entre outras variáveis, para tentar não repassar a volatilidade internacional para o mercado interno. Agora, um dado chama bastante atenção, viu, meu caro Marcelo, ouvintes, espectadores, internautas da Jovem Pan. Normalmente, o diesel tinha uma diferença relativamente significativa para o preço da gasolina. Mas a pesquisa da ANP apontou que nessa semana encerrada, na última sexta-feira, 26 de abril, o litro do diesel era vendido na média do país a R$ 5,86. A gasolina, R$ 5,84, ou seja, uma proximidade muito grande entre os dois combustíveis. E o que está acontecendo é aquela história lá de trás, que começou a ser costurada ainda no governo anterior, no governo do ex-presidente Bolsonaro, de abrir o mercado brasileiro para importação do diesel russo, que entra em grande volume no mercado brasileiro a preços mais baratos. Apesar da defasagem em diesel e gasolina, não se deve esperar no curtíssimo prazo um reajuste nos preços dos dois combustíveis, até porque a situação ficou bastante tensa nas últimas semanas na Petrobras, tentativa de fritura do presidente Jean Paul Prats, disputa da ala ligada a Prats, agora com reforço do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, versus o ministro Alexandre Silveira de Minas e Energia e da Casa Civil, Rui Costa. Por
Por isso que eu estou dizendo, pintou um não clima, ou seja, não existe clima, não existe ambiente nesse momento, na atualidade, para reajustar preços, embora dentro da própria Petrobras se fale que existe uma pequena diferença na gasolina. Na gasolina, só para fechar, viu, meu caro Marcelo, ela não é reajustada para cima, não é aumentada pela Petrobras, vamos dizer assim, não tem o seu preço elevado há nada mais, nada menos do que 6 meses. E o diesel há aproximadamente 4 meses. É um hiato bem grande que não se via há muito tempo, viu, meu caro Marcelo? Sem dúvida, né, Vig? Tem a questão também da popularidade do presidente Lula. Não é bom momento também subir combustível, porque isso é sensível lá. Ele coloca, né, é muito sensível para o consumidor brasileiro. Perfeito, perfeito. Você foi na ferida, tocou num ponto que também é fundamental, né? A visão política, as pesquisas têm mostrado aí uma popularidade relativamente declinante do governo, e você promover um aumento do preço do combustível que afeta o bolso de todos, direto ou indiretamente, dos mais de 200 milhões de brasileiros, é algo impopular que poderia eventualmente ajudar a prejudicar a imagem do atual governo. Então tem todas essas nuances, todas essas variáveis. O próprio ministro Alexandre Silveira seria contra, porque esteve aí no olho do furacão nessa disputa com Petrobras. Tem a questão também econômica, porque quando você reajusta o preço do diesel e da gasolina, isso rebate na inflação, e a inflação está se acomodando, e se você pressiona um pouco a inflação, você pode comprometer a trajetória de queda da taxa Selic, da taxa de juros. Já tem gente dizendo que na próxima reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária já não corta mais em meio ponto, corta em 0,25. Então, tem toda essa órbita, todo esse ambiente para a gente dizer aqui com quase toda certeza que no curtíssimo prazo não se deve esperar nem aumento de diesel, nem aumento de gasolina, cujos preços não são reajustados, como eu disse, há 4 e 6 meses, respectivamente. Marcelo. Rodrigo Viga, daqui a pouco você retorna na programação da Jovem Pan. Valeu, Viga! E a questão dos combustíveis, né, Zé Maria e Mano? É uma questão que pesa diretamente no bolso, na inflação, como disse o Viga, e em momento de impopularidade aí em baixa, né? Então é melhor não subir os combustíveis agora, Zé Maria. Essa política de preços dos combustíveis da Petrobras é o grande debate. É saber se a Petrobras quer atender a parte política do governo, que tenta conter os preços, né? Mas isso tem limites, porque a cada contenção de preços o governo precisa pagar por isso, precisa pagar a diferença, e aí todo o país está pagando para quem tem carros, né? Então, essa política de preço sempre é muito polêmica. Eu entendo que é preciso acompanhar a natureza das coisas. A economia cobra qualquer possibilidade de tentativa de conter ali sentidos naturais, como, por exemplo, a lei não escrita da oferta e da procura. Não há como burlar a lei de oferta e procura. Então, o preço do petróleo no mercado internacional, o preço do dólar, isso aí é que forma a cesta de reajuste dos combustíveis no Brasil. Qualquer tentativa de mascarar, no futuro dará errado, e isso já aconteceu. Com relação à FIES, a educação no Brasil tem um funil muito grande. As universidades públicas federais é que recebem o grosso do investimento público em saúde. Quando se fala em educação para o governo federal, basicamente se fala em universidades. 45% do investimento vai para estados e municípios, mas é diluído. O governo praticamente não tem professores ou escolas federais. É um grande debate. Se o governo pode ter uma agência dos Correios, uma agência da Caixa Econômica, uma agência do Banco do Brasil em cada município, por que não pode ter uma escola, por exemplo? Mas não, o investimento é todo em universidades. 85% das verbas da educação vão para salários, e eles estão, nesse momento, em greve nas universidades. Então, tem essa possibilidade do FIES. É uma possibilidade boa de financiamento. Quando o aluno entra no mercado e começa a trabalhar, paga o investimento feito por ele. Em alguns cursos fica muito complicado, porque o mercado não permite que ele se inicie imediatamente a pagar o FIES. Mas, enfim, é uma possibilidade. E está sendo cada vez mais difícil um financiamento, porque antes era mais fácil, mas ficou muito caro, porque muitos recorriam, né? E agora está cada dia mais difícil. É preciso ter nota no Enem para ser selecionado para o FIES, e veja que trata-se de um empréstimo, e um empréstimo seguro, porque demanda um financiador, demanda, na verdade, um avalista.
um avalista que tenha meios de pagar depois. Então, eu entendo que o FIES devia ser mais liberado, porque, na verdade, não é uma concessão, mas um empréstimo. Existe o financiamento do governo, que não precisa pagar, e o FIES, que é, na verdade, um empréstimo estudantil. Foi criado lá atrás, no governo Fernando Henrique, o Floriano Pesaro, que na época era ainda jovem ali, que criou esse modelo FIES, e ele veio se adaptando, mas é um modelo bom e devia ser mais livre, porque exige um avalista muito bom para isso. O Zé Maria falou muito bem, a economia ela funciona de uma forma a emitir sinais. O sistema de preços livres, quando a gente fala da questão da gasolina, acaba simbolizando, significando, né, comunicando para consumidores e produtores como está a relação entre oferta e demanda. Se o preço sobe, é porque existe mais demanda do que oferta. Então, a tentativa de camuflar esses preços, por um lado, gera um problema nessas relações de mercado, portanto, gerando uma ineficiência econômica. Por outro lado, não existe almoço grátis. Se o governo está tentando controlar o preço da gasolina, ele vai ter que pagar essa conta. E quem que paga na prática? Todos nós, cidadãos pagadores de impostos. Para além disso, essa questão toda, esse debate, remete à grande sombra que paira sobre um governo do PT, que é a sombra da relação política nas estatais. Todos nós já vimos esse filme. Nós lembramos qual é o preço caro pago pela economia brasileira, pelo cidadão brasileiro, da interferência política em estatais. Então, sempre que há uma tensão política a respeito dos rumos de uma empresa estatal, na prática, o que a gente faz é acender a chama da desconfiança. A gente faz com que todo investidor olhe e fique ressabiado, porque nós já vimos esse filme. Nós sabemos que ele não acaba bem. Empresas precisam ser pautadas pela sua atividade, pela busca da eficiência econômica e não pela busca do interesse político de ocasião. Sobre a questão do FIES, eu chamo a atenção que se trata aí de uma dificuldade operacional que a gente está tratando, que não é a primeira questão enfrentada pelo ministro Camilo Santana, que, lembrando, foi governador do Ceará, tem um bom retrospecto na área da educação, seu governo foi reconhecido por bons índices educacionais no Ceará, mas tivemos algumas lambanças em programas que estavam consolidados. Vamos lembrar do caso das notas do SISU, de famílias que chegaram a comemorar a aprovação em universidades e, na verdade, depois soube que havia tido uma falha no sistema prejudicando o sonho dessas famílias. Então, é preciso ver com atenção a capacidade de gestão no Ministério da Educação.